Muito bem, como eu disse, então, dando sequência a esse primeiro dia do 6º Fórum de Desenvolvimento da BDE, convidamos agora o senhor Regis Marodon, da Agência Francesa de Desenvolvimento, que nos fará uma apresentação sobre a base de dados dos bancos de desenvolvimento no mundo, a ser comentada pelo presidente da BDE, senhor Sérgio Gusmão. Senhor Regis Marodon, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu não falo português, por isso vou apresentar em inglês. Tudo bem? Então, primeiro, muito obrigado à BDE e Sérgio pela oportunidade de apresentar a vocês a primeira base de dados abrangente sobre bancos de desenvolvimento e IFIs. Eu gostaria de apresentar primeiro o que parece ser a questão óbvia, mas muito complexa. Como definimos o banco de desenvolvimento? Tem a ver com o porte, com a natureza da atividade, o modelo de negócios, a autonomia, os instrumentos financeiros mobilizados? Então, o primeiro desafio para a base de dados foi estabelecer, pela primeira vez, uma definição que iria unificar essa população de bancos de desenvolvimento, IFIs e tantas instituições com natureza semelhante, tudo sob a mesma bandeira. E para fazer isso, nós tivemos que fazer uma revisão abrangente da literatura, e eu queria compartilhar com vocês a primeira conclusão sobre o que é hoje a nossa mais avançada definição. É claro que o debate ainda está aberto, mas nós temos 5 critérios e todos devem, ao mesmo tempo, tentar definir uma instituição como parte dessa coalizão. O primeiro critério, e tem nada novo aqui, é que deve haver uma identidade jurídica separada, porque nós temos que distinguir isso dos programas de crédito dos governos ou das agências bilaterais, que podem ou não ter personalidade jurídica, o CNPJ, né, e geralmente desempenham em programas de outras formas. O segundo critério é que ela deve aplicar instrumentos financeiros como empréstimos, equities, garantias, e os clientes são aqueles que têm o trabalho de sustentar a atividade da instituição. Nessa tensão com os programas de apoio ou suporte com as agências. No terceiro critério que nós utilizamos é que sua fonte de financiamento deve ir além das transferências orçamentárias dos governos, embora as DFIs possam tirar vantagem disso, mas devem haver também financiamento na balança comercial, o que é diferente de agências executivas puras, que simplesmente executam transferências de governo. Então, o quarto critério é que eles devem ser orientados por políticas, não têm fins lucrativos e devem tentar encontrar, claro, um equilíbrio financeiro, mas devem encontrar uma meta alcançável. E o quinto critério, mais difícil de avaliar, é que, de uma forma ou de outra, devem ser instituições públicas, seja no sentido europeu, ou seja, ter um patrocínio do governo, ou o governo tem fundou o banco, ou tem um papel na diretoria, uma parte, ação, ou é acionista majoritário, oferece suporte, garantias, financiamento de alguma forma ou de outra, o governo tem que estar presente. Então, levando em consideração esses 5 critérios, e com base na revisão abrangente do que existe na internet, eu quero mencionar a excelente parceria
entre a Universidade de Beijing e a nossa associação. A Universidade de Beijing é nossa parceira na construção do banco de dados, que é um trabalho ainda em progresso. Vou mostrar o segundo passo, que são os achados. Primeiro aspecto é que ficamos surpresos de ver que esses bancos públicos são numerosos. O último relatório produzido pelo Banco Mundial era baseado em 150 bancos de desenvolvimento, dos quais eles conseguiram rastrear 82 em um relatório muito interessante que o Banco Mundial produziu sobre esse tipo de instituição. Junto com a Universidade de Beijing, de Pequim, né, nós encontramos outros 500 bancos públicos, bancos de desenvolvimento em 150 países com ativos totais de quase 12 trilhões, o que é uma fatia imensa, representa aí a contribuição anual desses bancos, né, de desenvolvimento para o financiamento de investimento global em 10%, isso em 2018. Eu tenho certeza que 2019 e a maior parte de 2020, com a crise da Covid, temos esse número provavelmente ainda mais alto. Um comentário que deve ser feito aqui é esse panorama de bancos de desenvolvimento ao redor do mundo está em clusters, né, em agregados, em mega instituições, no caso de algumas delas, e uma miríade de pequenos bancos. Se vocês pensarem nesse total de 500 bancos de desenvolvimento, um em cada 43 tem uma balança comercial acima de 3 bilhões. E os 143 representam 9% dos ativos listados, o que significa que a maioria dos bancos de desenvolvimento são pequenos. 250 deles têm ativos totais de menos de 1 bilhão, e juntos eles não representam nem 1% de o ativo total de PIB. Esse é um achado muito interessante. Eu vou mencionar que alguns deles são megabancos, e aqui eu quero, é claro, mencionar o Banco de Desenvolvimento da China, que é o maior banco de desenvolvimento público do mundo. Ativos totais em 2019 era 2,4 trilhões, o que é comparável com o JP Morgan Chase, que é o maior banco privado do mundo nos Estados Unidos, né? Então, os três principais bancos públicos de desenvolvimento da China atingem 4 trilhões de ativos totais, o que é imenso, é como se fosse o PIB da América do Sul, incluindo o Brasil. E esses três bancos chineses representam 35% dos ativos globais de toda a família de bancos de desenvolvimento. Interessantemente, do outro lado do oceano, nos 27 membros da União Europeia, incluindo o Banco de Investimento Europeu e o Banco Europeu de Construção e Desenvolvimento, ambos bancos da União Europeia, nós temos um total de 4 bilhões em ativos. Então, é mais ou menos a mesma ordem de magnitude dos três principais bancos de desenvolvimento da China. É interessante ver que o número de bancos de desenvolvimento na Europa é bem maior, mas o total é comparável, o que significa que a região, as duas regiões têm uma importância grande para o papel dos bancos de desenvolvimento. Então, analisando o Brasil é um país muito interessante porque está utilizando um banco de desenvolvimento como uma ferramenta crucial para o desenvolvimento e também a associação, a BDE. E nós não estamos falando apenas do BNDES, que é bem grande, mas no banco de dados nós identificamos 21 instituições que se encaixam nos nossos critérios. Isso só no Brasil. Há várias agências de desenvolvimento local que se qualificam, que não têm grandes ativos de maneira geral, mas desempenham um papel muito importante. A propósito, como esta conferência tem demonstrado muito bem, particularmente em termos de inclusão financeira e papel contracíclico, conforme nós ouvimos dos participantes, especialmente do Fomento Paraná, e instituições como o BDMG
e analisando aí a liderança do Sérgio, tem aumentado a participação no cenário internacional, como o Remy Rio mencionou esta manhã, e eles estão realmente enfatizando o papel dos bancos de desenvolvimento subnacionais para mudar a maneira através da qual estamos abordando os desafios de transição conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se alinham nos últimos tempos. Como eu acabei de dizer, os governos precisam dos bancos de desenvolvimento quando eles vão abordar uma falha de mercado ou uma crise. No banco de dados, nós identificamos 11 áreas de falha de mercado, onde os bancos de desenvolvimento são chamados a agir. Isso é bem familiar no caso dos bancos de desenvolvimento do Brasil, mas um aspecto muito interessante do banco de dados é permitir que toda essa família de 500 bancos de desenvolvimento vejam quais são as falhas de mercado que estão abordando e quais são as prioridades no seu trabalho. Eu não vou mencionar todas as falhas, mas passa por investimentos. Bom, investimentos é uma das principais funções dos bancos de desenvolvimento, mas também apoio a produtores, inclusão financeira, a construção de casas populares, etc. Um ponto importante é a integração regional, que normalmente é função dos bancos regionais, como o CAFRA na América Latina e outros na Europa. Isso é uma família muito importante também de bancos de desenvolvimento, os regionais. No banco de dados, graças aos dados que nós coletamos com os analistas da Universidade de Beijing, e passando por todos os relatórios de atividades, os sites das instituições, nós conseguimos também propor uma estrutura para diferentes categorias de bancos de desenvolvimento. Portanto, propondo um mapeamento, como vocês sabem, e eu acabei de mencionar, nós temos 3 categorias de propriedade. Alguns dos bancos são multinacionais, alguns são nacionais, outros são subnacionais, né, pertencendo a governos locais. Nós temos 4 escopos geográficos onde eles operam. Podem ser globais, podem ser subcontinentais ou regionais, podem ser nacionais ou podem ser locais, né, concentrando aí nos territórios locais, dentro das fronteiras nacionais. Podem ter várias funções, como eu mencionei, e abordar várias falhas de mercado diferentes. Isso nos dá uma grande possibilidade de mapeamento. É claro que existem algumas sobreposições aqui, mas podemos mapear essas instituições também graças aos dados financeiros que estamos coletando. Estamos coletando aí tamanho dos ativos, tamanho do patrimônio líquido, os lucros e, quando disponível também, as principais taxas de juros. Como conclusão desta breve apresentação, é claro que ainda tem muito mais coisas no banco de dados. Eu gostaria de mencionar que coletar os 2.000 relatórios de atividades das instituições, incluindo o que nós encontramos online, utilizamos esse material para desenvolver uma ferramenta muito inovadora para avaliar o alinhamento dos bancos com as metas de desenvolvimento sustentável. Temos um sistema de machine learning, um aprendizado automático por máquina, para que o sistema aprenda o vocabulário. Eu não estou falando apenas as palavras, mas a semântica relacionada aos objetivos de desenvolvimento. Então, a máquina agora, o computador consegue ler as informações e nos dá com um grande nível de certeza, um relatório de atividades na direção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e o que o banco está fazendo, quais atividades o banco está relatando com relação a essas metas. E com relação à metodologia de machine learning, isso já está disponível online, foi produzido e apresentado na cúpula em novembro do ano passado, e ainda estamos trabalhando intensamente neste sistema. Nós temos os nossos melhores
analistas e especialistas em machine learning para poder apresentar as conclusões dessa versão avançada do sistema de machine learning no próxima cúpula de bancos de desenvolvimento, em novembro de 2021 em Roma, e na Itália, e essa é uma data que vocês vão querer marcar na agenda. Espero vê-los participando nessa nova coalizão de sistemas financeiros, como o Remy mencionou hoje de manhã. Eu vou finalizar a minha apresentação neste momento e posso responder perguntas, se vocês tiverem. Muito bem, nossos sinceros agradecimentos a importante, né, e enriquecedora apresentação, cujos dados, inclusive, informações, nos dão uma precisa noção acerca do papel dos bancos, né, de desenvolvimento no mundo, e também fomentam ainda mais pesquisas e estudos estimuladores de novas ações e projetos a serem desenvolvidos por essas instituições. Agora, então, para seus comentários a respeito dessa apresentação, o senhor Sérgio Guzmão. BDE e do Fórum de Desenvolvimento, eu agradeço primeiramente pela excelente apresentação, né? Veja que ela nos permitiu visualizar com clareza o tamanho, a diversidade e a capacidade de mobilização das 453 instituições públicas de desenvolvimento mapeadas nesse esforço inédito, liderado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, em parceria com o Instituto de Nova Economia Estrutural da Universidade de Pequim. Como sabemos, essa base é resultado de um longo, complexo e diligente trabalho de coleta e sistematização de dados. Todo esse esforço vai permitir aos estudiosos, governos e ao público em geral conhecer melhor essas instituições, as nossas instituições, e aproveitar com mais eficiência o seu potencial. Como exploramos ao longo da manhã de hoje, os objetivos do desenvolvimento sustentável serão o fio condutor dos debates desse fórum. Nesse sentido, foi extremamente feliz o desenvolvimento e a utilização do algoritmo, que permitirá que trabalho desempenhado pelos bancos mapeados sejam referenciados nos ODS. Importante também destacar o algoritmo de análise automatizada dos dados financeiros dessas instituições, que facilitará comparações e análises mais aprofundadas dos números no futuro breve. Tornar mais acessíveis as informações sobre a atuação e o impacto dos bancos de desenvolvimento contribui ainda para que esse grupo distinto de instituições alcance níveis mais elevados de legitimidade e suporte pela sociedade em geral e pelos governos que as mantêm. Permite ainda que nossos parceiros privados conheçam melhor nosso trabalho e identifiquem novas fronteiras para essa parceria. Essa ferramenta certamente será uma parceria fundamental da BDE no esforço que a associação tem feito nesse sentido, e estamos prontos para colaborar, como já temos feito com o compartilhamento de informações para essa pesquisa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você, professor Regis, assim como toda a equipe da Agência Francesa de Desenvolvimento e da Universidade de Pequim, BEIDA, pelo trabalho realizado, e coloco-me à disposição para seguirmos trabalhando nesse esforço de parceria. Muito obrigado. Bom, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso evento. Gostaria de agradecer a participação dos senhores mais uma vez. Agora sim, estão me ouvindo bem. Gostaria de agradecer a participação do senhor Sérgio, com os comentários e, claro, a brilhante participação, como o próprio presidente da BDE já disse, do senhor senhor Régis Marodon. Muito obrigada pela sua participação nesse nosso primeiro dia do Fórum do Desenvolvimento. Muito obrigada. Bom, nós estamos, então, chegando ao final desse que é só o primeiro dia. Nós agradecemos de antemão a sua participação. Eu gostaria de me despedir por aqui, dizendo que amanhã nós temos um encontro marcado a partir das 9 horas da manhã. Mas eu não poderia deixar
de me despedir do senhor, e sem antes chamar aqui o nosso presidente para fazer o encerramento oficial do primeiro dia do Fórum de Desenvolvimento da BDE. Então, por gentileza, senhor Sérgio Gusmão Suchodolski. Muito obrigado, Adalgisa. Tivemos uma excelente manhã de debates, que aponta a força e relevância desse fórum para a discussão dos temas mais sensíveis para o desenvolvimento do Brasil. Em sua fala de abertura, o presidente Montesano, do BNDES, destacou a importância da dimensão do impacto para a avaliação dos efeitos das ações dos bancos de desenvolvimento. Destacou ainda a diversificação dos instrumentos financeiros utilizados na resposta à pandemia e ampliação da eficácia e alcance das ações empregadas. Tivemos ainda a honra de ouvir uma mensagem, agora mesmo, da secretária-geral adjunta das Nações Unidas, senhora Amina Mohamed, uma das principais lideranças globais no tema do desenvolvimento sustentável. Segundo ela, os bancos de desenvolvimento têm papel crucial no financiamento do desenvolvimento sustentável. Os recursos financeiros mobilizados por eles serão coração da retomada, essenciais para uma retomada verde e justa. A secretária-geral ibero-americana, Rebecca Greenspan, destacou a importância da comunidade internacional e da cooperação para sairmos dessa crise, principalmente em relação ao acesso à vacina. Não está dado que teremos uma década perdida. Há oportunidades a serem exploradas, com base no diálogo multilateral e cooperativo. Richard Martinez destacou a importância de cuidarmos de questões conjunturais e estruturais ao mesmo tempo, para superar os desafios para o crescimento da região. Digitalização, inovação, pequenas e médias empresas, mudanças climáticas são temas centrais e devem fazer parte das estratégias de resposta e têm sido trabalhadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na mesa em que tive a alegria de participar com a professora Stephanie Griffith-Jones e o presidente do IDFC e da AFD, Remy Rioux, pudemos também debater em profundidade os desafios e papéis dos bancos de desenvolvimento no mundo em transição. Entre eles, a necessária ponte que eles devem fazer entre prioridades locais e as agendas globais de desenvolvimento em sua capacidade de ação em forma conjunta em torno de objetivos comuns. O presidente Remy fez ainda um importante anúncio de que teremos uma segunda edição do Financing Common esse ano, realizada, então, na Itália. Na quinta parte da programação de hoje, um conjunto de expressivas lideranças do Sistema Nacional de Fomento, nossos companheiros da BDE, com a mediação do amigo e referência nesse debate, o professor Otaviano Canuto, debateram o papel do Sistema Nacional de Fomento na crise atual e a retomada sustentável. Por fim, fomos apresentados, agora mesmo, ao extenso mapeamento dos bancos de desenvolvimento elaborado pelo estudo do professor Regis Marodon. Nesse espírito de engajamento e troca de experiências, convido a todos e a todas a acompanharem a continuação da programação do Fórum ao longo da semana, onde discutiremos os aspectos geopolíticos do mundo em transição, os desafios para a modernização do sistema financeiro, a necessidade e os instrumentos para a promoção de uma transição sustentável e inclusiva, e, por fim, os temas centrais para o futuro do desenvolvimento no nosso país. Então, voltamos amanhã às 9 da manhã para a entrevista especial com o professor José Antônio Ocampo, da Universidade de Colômbia, que vai falar sobre os desafios e tendências do mundo em transição. Uma boa tarde a todos.